Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube, eu me chamo Fabrício Frazão e vamos lá que nessa aula eu vou te ensinar a como identificar reversões de tendências, tá? Muita gente erra quando você está fazendo algumas operações, quando você está fazendo ali algumas negociações dentro do mercado e está uma tendência de baixa, por exemplo, e você não consegue identificar o momento que essa tendência de baixa ela vai estar revertendo e iniciando uma tendência de alta. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o gráfico do euro-dólar para poder te mostrar exatamente. Isso aqui é a corretora da Spectre, tá? É uma corretora nova dentro do mercado, uma corretora que vem trazendo novidades dentro da estrutura de corretora, de movimentações, de ferramentas dentro da corretora para poder te auxiliar a gerenciar o seu capital. Aqui tem, você consegue aqui simplesmente escolher o seu payout, ó, eu consigo baixar e diminuir meu payout. Fabrício, mas por que eu queria baixar o meu payout? Se eu quiser trabalhar com payout de 70%, eu consigo ter apenas 10% aí de risco, né? No caso de retorno, perdão. Geralmente quando você perde uma operação, você perde tudo. Aqui você consegue controlar. Se você quer ter ali um retorno, caso você pegue algum prejuízo, né? Você pode escolher que não queira 100% de prejuízo caso não acerte a operação. Além disso, tem ferramenta aqui para você gerenciar o seu capital. Você coloca seu stop e a corretora não deixa você passar daquele stop. Então muita gente tem problema de controlar o seu emocional. Aqui você já consegue resolver configurando a própria corretora. Bom, vamos lá. Eu já abri aqui o gráfico do euro-dólar e de cara já apareceu uma oportunidade bem interessante para eu te explicar. A gente tem um movimento de queda, você consegue ver aqui, né? E aí tem um movimento de queda grande. O que acontece? Em um movimento de queda, por exemplo, a gente tem um movimento grande como esse, a gente precisa de uma correção. Então é normal, depois de um movimento como esse, o mercado corrigir e ter uma alta logo em seguida. Como que a gente sabe que agora vai seguir aqui uma tendência de alta? Quando é formado topos maiores que os outros. Como assim? E se for uma tendência de baixa, ao contrário, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tendência de alta. A Fibonacci, se você fosse levar em consideração a Fibonacci, diz que mais ou menos ela chega na região de 50%, tá? O gráfico, né, essa correção chega na região de 50% e ele volta na tendência normal que estava, tá? Como é que a gente vai identificar que é uma tendência que está iniciando uma tendência de alta? Quando ele formar pelo menos 3 topos um seguido do outro. Ou seja, a gente tem aqui uma alta, depois ele formou um topo, depois ele caiu, teve uma outra alta e formou um outro topo. O que a gente precisa para poder dizer, nossa, agora sim ele está formando uma tendência de alta? A gente precisa que ele faça um rompimento dessa zona aqui, que foi a zona mais alta que ele teve. Foi ali o preço mais alto que ele chegou nesse movimento e formou um topo. Para falar assim, nossa, realmente é uma tendência de alta, a gente precisa que ele faça o rompimento dessa zona aqui, que eu acabei de traçar, dessa linha, e ele forme um topo acima dele. Aí sim eu consigo dizer, pô, não é só uma correção, aqui está iniciando uma tendência de alta. Fabrício, e se ele romper essa zona aqui embaixo, que é onde ele formou esses dois fundos, se ele romper essa zona, aí você já pode, nossa, essa alta aqui, ó, foi só um processo de correção desse movimento anterior, porque toda a ação no mercado é preciso ter uma reação, que a gente chama de correção. Então uma grande tendência de baixa precisa ter uma correção de alta, uma grande tendência de alta precisa de uma correção de baixa. Então se ele romper essa zona aqui embaixo, entenda a lógica, se ele romper esse suporte, essa linha aqui embaixo, ele diz pra gente que esse movimento de alta foi só uma correção desse movimento anterior e ele continua em uma macro tendência de baixa. Se ele rompe essa zona aqui em cima, ele fala, opa, vou formar um topo acima desses anteriores e eu tô rompendo resistências, eu tô jogando esse preço para cima. A massa mais forte que tem nessa região é compradora, então a gente diz e a gente consegue entender que tem grande chance disso aqui ser uma formação em uma tendência de alta. E aí ele está revertendo essa tendência e seguindo em uma alta. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa explicação. Essa aqui é para você entender e conseguir minimizar alguns erros que você comete. Por quê? Porque se você está operando em uma tendência de baixa, está sempre operando vendido, claro, assim que inicia uma tendência de alta, você deixa de operar vendido e começa a operar comprado. Então o que acontece? Em um momento desse aqui é um momento que você não faz operação nenhuma. Você aguarda simplesmente o movimento do preço. Se ele romper aqui embaixo, você vai operar vendido, vai começar a fazer as operações vendidas nos próximos pontos de entrada.
Se ele romper aqui em cima, você vai começar a operar comprado nos próximos pontos de entrada e taca ali pau. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa explicação. Não esquece, se você quiser criar uma conta na Inspect, o link está aqui embaixo. E não esquece de deixar um like e se inscrever no canal para você ter mais vídeos e mais explicações como essa.